Ela morava em uma casa no bairro com a irmã mais velha. Elas alugavam um lugar e dividiam as contas. Isso aconteceu em outubro, quando o tempo começou a esfriar um pouco. A irmã dela tinha combinado de ir para a Flórida encontrar uns amigos e ficaria lá por quase uma semana. Ela foi convidada a ir também, mas não conseguiu tirar folga do trabalho. Então, a irmã partiu na segunda-feira de manhã, um dia em que ela não trabalhava. Aproveitou o tempo para dar uma geral na casa e curtir o sossego. No mesmo dia, por volta das 2 da tarde, ouviu uma batida na porta. Ela pensou que fosse algum pacote que a irmã tivesse comprado e foi atender. Quando abriu, encontrou um homem mais velho, que devia ter uns 40 e poucos anos. Ele não estava segurando nada, nem pacote, nem carta. Apenas estava ali, a olhando fixamente. Oi, posso te ajudar? Ela perguntou. Ele ficou a olhando como se a estivesse avaliando, sem pressa de falar. Depois de um tempo, respondeu. Ah, só queria ver quem morava aqui. Desculpa, não queria incomodar. Ele deu um sorriso sem jeito e saiu andando, sem mais nem menos. Aquilo deu um arrepio nela. Ficou pensando no que ele quis dizer com aquilo. Fechou a porta e voltou à rotina, meio desconfortável, mas sem saber exatamente o que fazer com aquela sensação estranha. O resto do dia seguiu normalmente, sem mais nada fora do lugar. No dia seguinte, ela acordou cedo para ir trabalhar. Chegou em casa às 6 e estava fazendo jantar quando mais uma batida na porta. Desta vez, ela olhou pela fresta da porta antes de atender. Lá estava o homem de ontem, fácil de reconhecer pela roupa. Ela abriu a porta devagar, mais cautelosa dessa vez, dando uma pequena abertura. Tá tudo bem? Perguntou, tentando entender o que ele queria. Claro, tá tudo bem. Só estava passando por aqui e queria ver como você estava, ele disse, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ela ficou sem saber o que pensar. Ele parecia esperar algo, como se já a conhecesse. Você é meu vizinho? Perguntou, sem saber o que mais perguntar, pensando que talvez fosse um daqueles vizinhos curiosos. Não, ele deu uma risada seca. Só estou dando uma volta. Na hora, ela sentiu um frio na espinha. Algo estava errado. Fechou a porta rapidamente e ficou esperando ele ir embora. Quando ele finalmente sumiu do portão, ela respirou fundo, mas a sensação de que algo estava sendo observado não desapareceu. Naquela noite, ela mandou mensagem para a irmã, perguntando se ela já tinha visto o homem. A irmã respondeu que nunca o tinha encontrado e que ela estava paranoica, mas a sensação não a abandonava. Ficava pensando no que ele queria, porque estava ali. Naquele momento, tudo parecia suspeito demais. O resto da noite e o dia seguinte passaram tranquilos, sem mais aparições do homem. Ela até pensou que talvez tivesse exagerado, que ele não passava de uma figura esquisita do bairro. Mas no dia seguinte, que era seu dia de folga, a sensação de desconforto não passou. Ficou o dia inteiro em casa, fazendo o que sempre fazia, assistindo vídeos, lendo. De vez em quando, olhava pela janela, mas não viu nada de estranho. Por volta das 8 da noite, enquanto assistia a TV, ouviu um barulho suave do lado da casa, como se algo estivesse raspando na parede. Foi até a janela e abriu a cortina. Olhou lá fora e viu o arbusto se mexendo, tremendo como se alguém estivesse se escondendo ali. Então, ouviu passos correndo para longe. Não viu mais nada, mas a sensação de terror a tomou. Era ele. O homem estava ali, a observando novamente, e ela nem percebeu. Será que ele estava ali o tempo todo, escondido, vigiando-a? Não sabia o que fazer, então ligou para a irmã. Ela atendeu, mas ela estava tão nervosa, falando rápido, que a irmã provavelmente não entendeu nada. No meio da ligação, a campainha tocou de novo. Dessa vez, ela não abriu a porta. O homem começou a bater mais forte, pedindo para entrar. Começou a dizer que estava machucado,
que precisava de ajuda, inventando desculpas. O tom dele estava estranho, como se quisesse convencê-la a abrir a porta de qualquer jeito. Ele não parecia normal. A maneira como falava parecia que estava desesperado, mas de um jeito errado, como se não fosse a primeira vez que estava fazendo aquilo. A irmã mandou que chamasse a polícia imediatamente. Então, com o coração disparado, ela ligou para o 190 e ficou ali, sem saber o que fazer. O homem continuava batendo, cada vez mais forte. Demorou uns 5 minutos até ele finalmente se afastar. Mas o que ele queria? E o que mais ele estava planejando? Ela nunca saberia. Depois disso, ele nunca mais apareceu. Mas o medo de ser observada ficou. Ela não sabia se ele estava apenas esperando a irmã sair de casa ou se já observava antes. O que aconteceu depois ficou sem respostas. Ela só esperava que ele não voltasse. Era por volta das 4 da manhã quando, depois de uma noite de festa, ela pegou um Uber de volta para casa. Tinha passado a virada com a galera e, embora não estivesse completamente bêbada, também não estava sóbria. A cabeça doía como se tivesse levado um soco, e ela mal conseguia arrastar os pés enquanto chegava em casa, o sono e a ressaca não ajudando em nada. Ficou lá, no portão, procurando a chave como se estivesse procurando uma agulha no palheiro, até finalmente conseguir abrir a porta. Jogou as coisas no chão, tomou um comprimido e caiu no sofá, quase desmaiada. O cansaço a esmagava, mas a dor de cabeça não a deixava dormir. Ela ficou ali, com os olhos fechados, esperando que a dor fosse embora, sem saber quanto tempo passava. De repente, a campainha tocou. Não foi uma vez, mas várias, seguidas. Ela, deitada no sofá, nem deu atenção. Não se mexeu, nem sequer olhou para ver quem era. Estava com preguiça até de levantar. Só queria dormir, ficar ali quieta. Sabia que devia se preocupar, mas o sono e a ressaca estavam tomando conta dela. A campainha parou logo, e ela pensou, ufa, vou conseguir descansar. Aí, sem mais nem menos, apagou de vez. Não sabia quanto tempo passou dormindo, mas quando acordou, estava grogue, com a cabeça a mil, e tudo estava no escuro. Levantou como se estivesse andando em câmera lenta e foi até a cozinha, na esperança de achar algum restinho de água. Foi quando notou algo estranho, uma luz na parede do corredor. Mesmo com a cabeça embaralhada, não teve como não perceber. A porta da frente estava entreaberta, e a luz da lua invadia a casa, iluminando tudo. Peraí, pensou, eu não fechei a porta. Não podia ser, estava tão distraída que esqueceu? Antes que pudesse sair para olhar, escutou passos lá em cima. O estômago virou, ela congelou no lugar. Os passos começaram a descer. Não teve dúvida, se escondeu atrás do sofá rapidamente. Eram 2 pessoas, pelos barulhos. O corpo dela estava em alerta total, a mente correndo a mil, quase podia ouvir o coração batendo forte no peito, como se fosse sair pela boca. Deu uma olhada para ver se conseguia escapar, mas os passos continuavam a descer. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, elas estavam embaixo, bem ao lado dela. Uma pausa. E então, ouviu a porta da frente fechando novamente. A luz sumiu. Vamos logo com isso, ouviu uma voz dizer. Ela estava completamente sóbria agora. As palavras caíram sobre ela como um balde de água fria. Eles estavam ali há um tempo, provavelmente invadindo a casa enquanto ela ainda estava apagada. Eles deviam ter entrado e feito uma varredura geral. Quando não a encontraram, pensaram que a casa estava vazia. O coração dela parecia pronto para saltar do peito. Ela escutava os 2 se movendo pela casa, mexendo em tudo, abrindo gavetas, fazendo bagunça como se estivessem em casa. E o pior, estavam conversando, como se fosse algo normal, como se estivessem em um bar. Como se roubar uma casa fosse rotina para eles. E, se estavam tão tranquilos assim, o que fariam se a encontrasse?
Isso lhe dava calafrios. Eles pareciam ir de cômodo em cômodo, virando tudo de cabeça para baixo. Ela, ali, atrás do sofá, rezava para não a verem. O sofá não era lá grande, mas ela estava bem posicionada. A cada passo mais próximo, o corpo dela se apertava ainda mais. Até que viu a cabeça de um deles aparecer por cima do sofá, olhando para baixo, distraído, procurando algo. Ela se segurou, sem respirar, tentando desaparecer no estofado. Tinha que ficar ali, imóvel, como se fosse parte do móvel. Ele não a viu. Seguiu para o outro cômodo. Ela respirou aliviada, mas logo ficou tensa novamente. Passou o que pareceu uma eternidade, ouvindo-os andar por toda parte, mexer em tudo, fazer o maior barulho. Aquilo era um pesadelo vivo. Não sabia o que esperar. Quando finalmente, depois de um tempo, eles saíram, ela se sentiu aliviada, mas apenas por um momento. O medo ainda estava lá. Não ouviu mais nada. Nenhuma menção de que voltariam. Mesmo assim, não hesitou. Pegou o celular, ligou para a polícia e se enfiou atrás do sofá novamente. A polícia confirmou o que ela temia. Eles tinham roubado. Pelo visto, ela tinha esquecido de trancar a porta, mas disseram que provavelmente isso não teria mudado nada. Uma vizinha contou que viu 2 homens rondando a casa dela durante a semana, sempre observando de longe. Como ela morava sozinha, e eles perceberam que sempre estacionava o carro na garagem, quando a viram voltar de Uber e sem o carro, acharam que ela não estava em casa. Pelo menos, parecia que o plano deles era só roubar. Mas, se a tivessem encontrado, bem, a sorte estava do lado dela. Só não sabia até quando. Era uma noite tranquila, daquelas comuns no fim de semana. Ela estava em casa, relaxando, com a Lúcia, sua cachorrinha. O trabalho já tinha acabado, e ela só queria curtir o resto do dia antes de cair na cama. Fiquei assistindo TV, comendo petiscos, até que Lúcia levantou, deu uma olhadinha na porta de trás, com aquele jeitinho dela, avisou que queria sair. Ela se levantou preguiçosamente e foi abrir a porta para a cachorrinha, sem pressa. O quintal era pequeno, com uma cerca simples, então ela não se preocupava muito. Lúcia ficava por ali, farejando tudo, e logo voltava. Aproveitando que estava de pé, ela foi dar uma organizada na cozinha, guardando os pratos e limpando a bagunça do jantar. Foi quando começou a ouvir Lúcia latindo, e aquele latido parecia diferente. A cachorrinha sempre latia para esquilos, passarinhos ou qualquer coisa que se mexesse no jardim, mas dessa vez estava mais insistente. Ela foi até a porta dos fundos, abriu e viu Lúcia lá, parada, berrando para a cerca, como se tivesse visto algo do outro lado. Olhou, mas do lado de fora só havia o mato da vizinha, um pedaço de terra abandonado e a luz fraca da rua. Pensou que talvez fosse um cachorro ou algum outro animal e, por precaução, chamou Lúcia de volta. Fechou a porta e voltou para o sofá, tentando se distrair com a TV. Mas algo estava estranho com Lúcia. Ela não veio logo se deitar ao seu lado como sempre fazia. Não. Ficou lá, sentada na beirada do sofá, a cabeça erguida, as orelhas em pé, olhando fixamente para a porta dos fundos. Ela chamou a cachorrinha, mas ela só olhava e voltava a encarar a porta. Ela observou por um tempo, achando que talvez fosse uma proteção, mas algo fez sentir que havia mais. Nunca tinha visto Lúcia tão focada assim, como se estivesse esperando algo, como se houvesse um presságio no ar. A noite foi passando e, por volta das 10h30, elas foram para o quarto. Lúcia sempre dormia no cantinho do quarto ou na caminha dela, que ficava do lado da cama. Ela, sem falta, deixava a porta entreaberta para Lúcia sair, já que a comida e a água dela ficavam na cozinha. Quando acordou no meio da madrugada, uma sensação estranha a envolveu. A porta do quarto estava completamente aberta, muito mais do que ela tinha deixado. Talvez Lúcia tenha se batido na porta, pensou. Mas,
Ao olhar para o lado da cama, não viu Lúcia ali. Não ouviu os sons habituais de patas no chão ou dela mastigando. Normalmente, ela voltaria a dormir sem pensar muito nisso, mas algo naquele momento deu um calafrio. Algo no ar parecia errado. Seu corpo parecia ter acordado de um pesadelo e, num pulo, não estava mais preguiçosa. Levantou-se, com o coração acelerado, e foi até a porta do quarto. A casa estava silenciosa demais. Chamou Lúcia. Nada. Ela foi até as escadas, com a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Na sala, tudo parecia normal. As tigelas de Lúcia ainda estavam cheias, inexploradas. A preocupação cresceu dentro dela, como uma tempestade se formando. Por um momento, pensou que talvez Lúcia tivesse fugido, mas sabia que tinha fechado a porta. Não, algo não estava certo. Com o coração batendo forte, foi até a cozinha e, então, seu peito parou. Lá estava Lúcia, encolhida embaixo da mesa, tremendo de medo, com o olhar fixo nela. Parecia que Lúcia tinha visto algo aterrorizante e não sabia o que fazer. Quando chamou o nome da cachorrinha, ela não se moveu. Olhou para a porta dos fundos e, naquele momento, percebeu que estava aberta. Como não tinha ouvido a porta abrir. A sensação de pânico tomou conta dela. Tudo estava se encaixando, mas ela não sabia o que fazer. Pegou Lúcia no colo e correu para o quintal. Pulou o portão e, com o coração na boca, foi até a casa do vizinho. Depois de um tempo, finalmente eles acordaram e chamaram a polícia. Quando os policiais chegaram e revistaram a casa, não encontraram ninguém. Mas, curiosamente, algumas pegadas estavam por toda a casa, até mesmo no andar de cima. Aquela noite foi um turbilhão de confusão e medo. Perguntas sem respostas rondam sua mente até hoje. Quem seriam aquelas pessoas? O que estavam fazendo ali? Por que tinham entrado em sua casa? Será que foram elas que abriram a porta do quarto? Será que se esconderam enquanto ela procurava Lúcia? Estavam ainda dentro de casa, se camuflando nas sombras. Ela quase preferiria ter encontrado elas. Pelo menos assim teria algumas respostas. Agora, só resta viver com esse nó na garganta, esperando que tenha sido apenas um caso aleatório, mas com medo constante de que, quem sabe, elas voltem.